Bíblia e deixe-a aberta em Hebreus 11, de 1 a 3. E agora vou ler o texto de forma paulatina, analisando os pontos principais desses 3 versos, onde o autor de Hebreus irá definir a nossa fé. E o título até desta mensagem é Uma Fé Definida. A fé do cristão não é algo perdido. A fé do cristão é uma fé definida. E é isso que nós vamos estar aprendendo ou relembrando nesta noite. Mas vamos orar. Pai, queremos agradecer a Ti, porque temos o privilégio de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor, para agora, nesse momento que nós nos calamos diante da Tua presença, para aprender da Escritura Sagrada. Pedimos, Pai, que o autor de Hebreus, que foi inspirado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, há mais de 2000 anos atrás, fale conosco, Senhor. Que o Teu Santo Espírito use esse texto. E que esse texto, Senhor, venha renovar a nossa fé e direcioná-la de forma correta para aqueles que precisam. Oramos assim, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Algo ainda primeiramente a se considerar, queridos irmãos, que há uma expressão muito usada muito aí fora, dentro até os filósofos, eu sou ateu. Amados irmãos, não existe ateu. O pastor, você ficou doido? Como que não existe ateu? Irmãos, nós fomos criados com fé. A prova disso, sabe qual é a grande prova disso, amados irmãos? Eu vou pegar o Henry como um exemplo positivo, porque é o bebê que nós temos presente aqui. Agora há pouco o Henry, já fofinho, já andando, levantou os bracinhos para a mamãe, pedindo colo, numa proporção de altura, 3 vezes a altura dele. 3 vezes a altura dele. E quando nós chegamos na idade adulta, amados irmãos, com exceção desses jovens corajosos como José, Walter, que sobe em escada, Renato, qualquer ser humano normal, e eu faço parte desse grupo, se pensar em subir numa altura 3 vezes a minha altura, é só multiplicar, né, meu matemático? 3 vezes 1,70 m, dá quanto? 5 metros e pouco. Amados irmãos, no segundo degrau já estou com medo. Quanto mais ficar numa altura de quase 5 metros. E as nossas crianças, e nós no passado também, a gente era pequenininho assim. E os nossos pais altos. E nós não tínhamos medo de ficar no colo deles. Então, queridos, não existe quem não tenha fé. A questão é onde eu direciono a minha fé. Por isso que o nosso tema é uma fé definida. Só outro exemplo para complementar isso, quando você entra como passageiro no carro de alguém, você tem que confiar. Ninguém entra num carro onde a pessoa diz, nunca dirigi e não sou habilitado. Alguém aqui entraria?
né? Júnior Madureira, você entraria num carro que a pessoa dissesse isso? Não tenho carta, não sei dirigir, eu nunca dirigi esse carro. Falar, então deixa quieto, eu vou de Uber. Irmãos, a fé, a confiança, faz parte da minha natureza, faz parte da tua natureza. A questão é, para onde que eu direciono a minha fé? Dito isto, nos capítulos anteriores, o autor de Hebreus exortou a igreja à perseverança. E ela destacou até o capítulo 10 que Jesus é o sumo sacerdote que está no Santo dos Santos, como profeta, sacerdote e rei, sendo aquele que intercede pelos meus pecados e pelos teus pecados. Ou seja, o livre acesso ao Santo dos Santos é através de Jesus. E agora, o autor de Hebreus vai falar para a igreja que está lá na região da Itália. Direcione a sua fé para o lugar certo. Dentro do contexto aqui, não direcione a sua fé para sacrifício de animais mortos, mas direcione a sua fé para o Senhor Jesus. Direcione a sua fé para o Senhor Jesus. É isso que deve ser feito. E nós vamos refletir exatamente sobre essa importância de direcionarmos a nossa fé corretamente e a colocarmos no lugar certo. O nosso Deus Trino, e agora pensando num Deus Trino de forma econômica, pensando nesse Deus Trino, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Algo interessante de se destacar sobre ideias equivocadas de fé. Primeiro, a fé cega. A fé é um salto no escuro. Quem disse isso? Soren Kierkegaard. Ele disse que a fé é um salto no escuro. Estava equivocado. A fé quantificada, que descreve a quantidade da fé. Eu não tenho tanta fé. A fé qualitativa. A fé que é medida em qualidade. Como é que ela aparece? Na seguinte expressão. Eu não consigo ver a vida desta maneira, com tanto otimismo, com tanta fé. Quarto, a fé positiva. A fé na própria fé. Junte a sua fé com a minha fé. Essa é uma frase que às vezes nós cristãos usamos de forma equivocada. Quando você diz, acorde sorrindo, escove os dentes, e antes do café, diga para você mesmo, tenho fé que vai dar tudo certo. E a fé subjetiva? A fé que só você sente e quando o seu está no centro. O eu, nosso eu está no centro. E você diz para você mesmo, esse é o meu entendimento e assim vai dar certo. Essa é a minha maneira de pensar e assim eu creio. Esta é a fé subjetiva. Então, essas 5 afirmações que eu fiz aqui são afirmações de ver a fé de forma equivocada. Então, o autor de Hebreus vai ensinar à igreja o que é a fé e como direcioná-la de forma correta. Então, diante disso, vamos ao princípio, vamos ler juntos? Vamos lá?
somente quando definimos a fé em todo o seu significado, podemos usufruir dos seus resultados. Então, precisamos definir a fé. E diante disso, tem um princípio. Pode colocar aí, Gui, próximo. Vamos lá? Nesse texto, nós vamos encontrar 7 expressões que nos ajudam a definir a fé. Próximo. Primeira expressão, vamos lá juntos? Primeira expressão mostra que a fé é a certeza. O verso 1a. A fé, praticamente é a expressão, a fé é a garantia do que se espera. Ou seja, a fé é algo prático. A fé não é teoria. E nós vamos ter aqui, nos versos seguintes, nós vamos estudar no dia 14, mas já esteja lendo o texto dos heróis da fé, os exemplos dos heróis da fé. Então, e a fé verdadeira, primeiro, é um dom de Deus e se baseia na palavra de Deus. E detalhe importante que eu já afirmei no início do culto. Ninguém nasce sem fé. Por quê? A fé faz parte de cada um de nós. Então, fomos criados, né? A fé foi inserida, vamos dizer assim, no nosso DNA. E eu acho que a fé tem como ponto de partida o próprio Deus Trino e a Escritura Sagrada. E essa fé se baseia não em fatos que vemos, nem em coisas que já temos, mas naquilo que Deus diz e pelos fatos sobre os quais Deus fez as suas afirmações. Então, a nossa fé, ela se baseia na palavra de Deus e no próprio Deus que garantiu a sua palavra. Lembra daquele verso? A minha palavra não voltará vazia, porque ela fará tudo aquilo que me compraz, ou tudo aquilo que me dá prazer. Ou seja, amados, aquilo que Deus disse vai acontecer. Por isso que eu creio. Creio no Deus Trino e creio na palavra do Deus Trino. Por quê? Foi Ele que disse. Por isso que eu creio. E também no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Logos. Ele é a palavra e Ele ministra a palavra. Então, a fé do cristão é uma fé que mostra certeza. O cristão tem certeza, porque a sua fé está baseada em Deus e na sua palavra. Segunda expressão. Vamos juntos? Segunda expressão. Mostra que a fé implica em esperança. Verso 1b, a palavra final do verso. A fé é a garantia do que se espera. Amados, as pessoas que são contrárias à fé, na realidade, elas creem em algo. E elas esperam algo. Prova disso. O cientista. O cientista, quando começa a investigar algo, ou a descobrir algo, o que ele emprega? A sua fé.
Por que ele emprega a sua fé? Porque todo cientista não iria perder o seu tempo precioso e nem o dinheiro investido na pesquisa por algo que ele soubesse que não teria um fim. Então, o próprio cientista tem esperança de encontrar algo no fim da sua pesquisa. Por isso que afirmei, desde o princípio, não existe ateu. Porque a pessoa crê em alguma coisa. O problema é onde estou direcionando a minha crença. Onde estou direcionando a minha fé. Essa é a questão. E o detalhe do nosso contexto aqui é que o autor direciona a fé dele e também quer direcionar a fé dos hebreus, entrando no contexto, não em sacrifícios de animais da antiga aliança, mas que a fé deles fosse direcionada ao Cordeiro de Deus, que já fora revelado pela Escritura Sagrada. Dentro de uma forma simples, o autor de Hebreus está direcionando a fé também dos hebreus. Ele está querendo corrigir o norte, corrigir a bússola deles e direcionando-os para quem? Para o Deus Trino e para a palavra revelada do Deus Trino. É exatamente isso que ele está revelando. E um detalhe interessante, amados irmãos, que quando nós pensamos em cientista, há um cientista já falecido, que ele era professor no Palavra da Vida, tem vários vídeos dele na internet, e ele usava a ciência para provar que Deus existe. Mostrando também, amados irmãos, que a fé no Deus Trino e na palavra do Deus Trino não conduz ninguém à mediocridade. Pelo contrário, nos conduz ao conhecimento, amados irmãos. Por isso que a fé, ela implica em esperança. E é até interessante notar que na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, no final do verso fala assim, no final vai ficar o amor, a fé e a esperança. E aí ele conclui ali, interessante notar no texto, a seguinte verdade, que no final não haverá mais esperança, porque não esperaremos mais, porque nós estaremos já diante do Pai, diante do Filho, lá em Nova Terra. Mas, enquanto nós estamos aqui, algo que faz parte da fé é porque nós estamos esperando Jesus nos buscar. Então, a esperança, ela faz parte desse pacote chamado fé. Terceira expressão. Vamos lá juntos? Terceira expressão mostra que a fé é a convicção. Ainda no verso 1, parte C. A fé é a garantia do que se espera e a prova. O que o autor de Hebreus está nos ensinando aqui? Embora
tenhamos fundamentos, quando a gente fala da fé, fundamentos indiscutíveis e insofismável, porque não dá para medir a fé, né? E sabemos que o campo da fé é invisível. Mas a fé, ela vai exigir de nós convicção. Convicção de quem está dizendo, de quem está nos conduzindo. Então, essa pessoa, lavada pelo sangue do Cordeiro, é a pessoa que mantém a sua convicção. A nossa fé, queridos irmãos, ela é demonstrada através de nossa convicção. Convicção de quê? Vou citar de forma resumida. Quando Deus diz, pensando agora em Novo Testamento, que há um paraíso. Depois disso, há uma nova terra para os seus filhos, os que creem no seu nome. Então, amados, podemos crer naquilo que Deus está dizendo. Porque Ele nos dá a convicção. O apóstolo Paulo usa a seguinte expressão em uma das suas cartas: o teu espírito testifica com o nosso espírito. O teu espírito testifica com o nosso espírito. Isso, amados, é convicção. O cristão precisa ter, melhor, ele tem. Ele teve o seu encontro com Cristo. O cristão é aquele que tem convicção. Como eu falei de manhã, no nosso estudo de Neemias, mesmo que haja textos de difícil compreensão, e Pedro, citando o apóstolo Paulo, ele disse, mesmo que haja palavras de difícil entendimento. Então, o próprio Pedro estava dizendo, olha, há coisas aqui que eu não consigo entender ainda. Mas eu tenho convicção. Porque eu tenho convicção. Porque quem disse, quem falou, e antes de falar isso, Deus não é homem para mentir. O diabo é o pai da mentira. Mas Deus não. O Espírito não. E Jesus não. E eles testificam com o nosso espírito. O quê? Eles nos dão a convicção que o Deus Trino, Ele sempre existiu e nós cremos. Porque nós temos uma certeza interior. E nós cremos também que a sua palavra é a Escritura Sagrada. Amados irmãos, hoje eu estava vendo um videozinho e a pessoa foi muito sábia a colocando várias pessoas à luz da história. E pena que eu não guardei o número. Mas há mais de 100 mil cópias citando. Né? O número, eu vou pesquisar isso, amados irmãos, que eu vi o vídeo, mas eu devia ter anotado, né? Falando de várias pessoas. Aristóteles, Platão, os Césares,
escritos antigos, manuscritos antigos. E o manuscrito que tem mais citação, sabe para quem que é? Para Jesus Cristo. Citação do nome de Jesus. É o manuscrito que tem mais citação. E uma outra curiosidade, que está no livro Em Defesa de Cristo. É o livro que tem mais cópias desde a sua origem. Só tem um. Como é que se chama? A Bíblia Sagrada. De todos os livros antigos, o livro que tem mais cópias no mundo, né, é a Bíblia Sagrada. Então, amados, é por essas e muitas outras razões. Agora eu vou fazer uma afirmação pessoal. Eu tenho convicção no Deus Trino e na sua Escritura. Querido irmão e irmã em Cristo, continue tendo. Mesmo que há versos que nós não consigamos entender devido à sua complexidade. Mas o fato de nós não entendermos não anula a verdade desses textos. Amados irmãos. E aí a pergunta que eu faço para você que há de nos acompanhar posteriormente. Você tem essa convicção no Deus Trino? Você tem essa convicção que a Escritura é palavra de Deus? Porque, como nós aprendemos pela manhã, Deus abomina a idolatria por uma razão. Uma, que Ele não quer ídolos. E segundo, desde o princípio, o nosso Deus Trino quer ser servido e adorado sem ser visto. É o exercício da fé. Por isso que Ele não permitiu imagem. Por isso que a igreja do Novo Testamento não fez nenhuma imagem do Senhor Jesus. Nenhuma. A igreja do Novo Testamento não fez nenhuma imagem de Jesus. E mais um detalhe, quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena não o reconheceu. Porque ele ficou mais bonito ainda do que já era. Ela o reconheceu pela voz, mas não pelo rosto. Amados irmãos. Então, fé é convicção. Também, quarta expressão. Vamos juntos? Quarta expressão mostra que a fé implica em fatos que não se vê. Verso 1d diz, do que não se vê. Amados, alguns leem a Bíblia como um conto, como um livro de moral, como um livro de história antiga. A Ana Silva deve ter um monte de gente assim que lê a Bíblia apenas como para citar o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Assírio, e por aí vai. Como alguns judeus também leem a Bíblia exatamente dessa forma. Leem apenas historicamente. Mas, amados, para lermos a Bíblia é necessário fé. Fé do quê? Que tudo que está escrito ali é a verdade.
A Bíblia nos direciona a fé. E algo muito interessante. Sabe o que é? Dentro de muitas histórias verdadeiras que já ouvi em vídeo, todas aquelas pessoas que falaram assim, de muçulmanos até esse livro do Em Defesa de Cristo, que era um repórter norte-americano ateu, e queria provar que Deus não existe e que a ressurreição de Cristo foi uma mentira. Todos eles, no final, se renderam a Cristo. Francis Schaeffer, que já é falecido, e se não me engano escreveu... Júnior, me ajuda aí. Nárnia. É o C.S. Lewis, obrigado, C.S. Lewis. Tanto Francis Schaeffer como C.S. Lewis, tá? Os dois, eles eram ateus. E ao lerem a Bíblia, ao tentarem comprovar que a Bíblia era uma fraude, uma mentira, sabe o que aconteceu? Se converteram. Eles se converteram. Por quê? Quando a pessoa tem contato com a palavra, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar naquela mente, transformando, confrontando e modificando. Por isso que o diabo quer destruir a Bíblia. Porque o poder está na palavra. Não na minha palavra, não na sua palavra. O poder está na palavra de Deus. Por isso, quer o seu Instagram, Facebook, Twitter, seja bênção, não põe sua frase de efeito. Põe versículo bíblico. Porque o Espírito Santo de Deus não usa frase de efeito. O que ele usa? A Escritura Sagrada. E algo importante que foi dito de forma totalmente equivocada numa certa igreja batista, e falaram mal de nós, dizendo que nós éramos bibliolatras. Uma sem noção. Podemos dizer assim. Nós não somos bibliólatras. Por acaso alguém aqui adora a Bíblia? Por acaso alguém aqui se dobra perante a Bíblia sem Bíblia? Em nome da Bíblia? Não. Essa mulher que é uma sem noção. Então está gravado. Pode procurar lá. Essa sem noção aí que nos chamou de bibliólatras. Amados, nós não somos bibliólatras. Mas nós buscamos a revelação de Deus através da Escritura Sagrada. É ali que nós vamos conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo de Deus. É na Bíblia que nós conhecemos ou descobrimos a verdade do paraíso, do pecado, do inferno, da salvação, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, do juízo eterno, do lago de fogo. Ela fala do passado, do presente e do futuro. E lá nós vimos que o Cristo ressurreto. Mas um detalhe importante. E aqui eu vou recordar aquele episódio quando o Tomé mal educado disse na segunda reunião após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou? Duvido. Eu só vou acreditar quando ele aparecer na minha frente e eu tocar o dedo na ferida. Ainda queria tocar o dedo na ferida, mal educado. Jesus simplesmente aparece diante dele. E aí naquele momento, e aí, simplesmente, eu acho que Tomé queria ser um avestruz.
enterrar a cabeça na areia de vergonha por aquele vexame. E aí o Senhor Jesus diz que feliz, falou assim, Tomé, você creu porque você me viu. E Jesus ainda foi debochado. Pode tocar na ferida. Sou de carne e osso, ó. Ressurreto. Pode tocar. Sou eu mesmo. Não é reencarnação, não. Sou eu mesmo. Eu voltei ao meu corpo novamente. E aí ele dá aquela exortação para nós. Qual é ela? Feliz é aqueles que não viram, mas creram. Por isso, amados irmãos, à luz das 500 testemunhas, nós cremos na palavra, nós cremos no Deus Trino, e nós cremos, pensando de forma econômica, no Jesus Cristo ressurreto. Então, e é isso que a fé implica. Eu creio naquilo que eu não vi, mas outros viram e por isso eu creio. Quinta expressão, queridos irmãos. Vamos lá juntos? Quinta expressão mostra que a fé proporciona um bom testemunho. Aqui, amados irmãos, nos versos seguintes, o autor de Hebreus vai fazer a lista dos bons testemunhos. E ele falou no verso 2, por meio dela, da palavra, da fé, os antigos alcançaram aprovação, ou bom testemunho. Então, a partir de Abel, temos a lista de várias pessoas que creram em Deus, que creram na sua palavra. Por quê? E aqui mostra claramente o quê? A fé, como definida, revolucionou a vida desses homens de uma maneira maravilhosa. Então, queridos irmãos, continue crendo. Não importa a pressão, não importa a zombaria, não importa a pessoa vir. Já vi fatos tristes, e essa pessoa se deu mal por causa disso também, curiosamente. A pessoa fez atrocidades, zombando da palavra, fazendo coisas horríveis com o texto bíblico, na frente da esposa. Só que naquele caso, Deus se irou e a pessoa morreu. Por quê? Aquela pessoa foi como Faraó. Deus falou assim, basta. Da minha palavra não se zomba. Da minha palavra não se zomba. Então Deus entendeu que naquele contexto, Ele deu um basta. E aquela pessoa descobriu, do pior jeito, que a Escritura é a verdade. Como que ele descobriu? Chegando no inferno mais cedo. Então, meu querido que está me vendo pelo canal, não zomba da Bíblia. Não zomba da palavra de Deus. Não zombe de Deus. Por quê? Porque se você continuar nesse caminho, você vai descobrir do pior jeito que a Bíblia é a verdade. E que o inferno, como diz meu pai, mas graças a Deus ele se converteu, meu pai dizia, o inferno é aqui mesmo. Eu falei, não, pai. O inferno existe. E alguns estão descobrindo no inferno. E a Bíblia é a verdade. E os profetas falaram a verdade. E que Jesus Cristo é a verdade. Por isso que eu, pastor Gilberto, eu creio
que a parábola de rico e Lázaro não é ponto, mas é verdade. Apenas Jesus Cristo poupou de dizer o nome do indivíduo que foi para a condenação eterna. Apenas isso. Mas o homem disse lá, aguardando a condenação eterna no Sheol, sendo transferido posteriormente para o inferno. Manda os meus irmãos lá avisar que Lázaro tinha razão. Ou não? Lá tem os profetas, transportando para hoje. Hoje nós temos a Escritura Sagrada. Hoje nós temos pastores. Hoje nós temos missionários. Hoje nós temos cristãos avisando. Arrepende-te. Arrepende-te dos teus pecados. E volta para Deus através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, cheio de fé, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. João escreveu, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que não é fé na minha fé, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a fé não é teoria, mas é o poder, uma capacitação divina. E nós temos o exemplo negativo de fé. Quais são eles? 450 profetas de Baal que depositaram a fé num ídolo, num demônio chamado Baal, que por trás de Baal estava Satanás, e se cortaram durante meio-dia. E o fogo não desceu. Está lá em 1 Reis 18. Mas quando Elias entra em ação, ele dificulta o próprio sacrifício. Fala assim, olha, ele reconstruiu o altar. Elias encharcou o altar 7 vezes, tudo com significado de consagração. Está tudo encharcado. Nem com gasolina que eu ali pegava fogo. Madeira molhada, sacrifício molhado, palha molhada, tudo molhado. Fala, Senhor, mostra o teu poder. E o fogo lambeu o altar e queimou tudo. Então, amados, é essa fé. Os profetas de Baal tinham fé. Mas qual o problema? A sua fé estava colocada em ídolos. A nossa fé, ela precisa ser direcionada a Deus, para a pessoa de Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E isso vai redundar, vai produzir um bom testemunho. E aqui fica uma aplicação para nós muito importante. Assim como a fé deles gerou aprovação, gerou bom testemunho, assim também a minha fé, a tua fé, tem que gerar bom testemunho. Tem que gerar vida transformada. Tem que gerar vida modificada. Por isso que eu gosto da palavra de Jesus, alguns textos que nesses quase 13 anos, alguns até já decoraram. Quando Jesus lá fala em João 14, quem me ama guarda os meus mandamentos. Ou seja, se eu tenho fé no Senhor Jesus, eu vou obedecer por amor à Escritura Sagrada, mesmo que eu não entenda. E isso vai gerar bom testemunho. É isso que vai gerar, amados irmãos. Então, quem é de Jesus tem que ter bom testemunho. Isto é inegociável, queridos irmãos. Então, para nós, isso aqui fica como um desafio. Não adianta ter
ortodoxia sem ter ortopraxia. A minha ortodoxia tem que gerar ortopraxia. Minha fé tem que gerar prática. E é isso que essa lista que nós vamos estudar a partir do dia 14, do mês que vem, nós vamos ver pessoas que com seu exemplo glorificaram o nome do nosso Deus Trino. Mas tem a sexta expressão. Vamos lá? Juntos? Sexta expressão. Deixa a moto passar. Oh, misericórdia. Senão a gente não se ouve. O Senhor abençoe o motoqueiro que troca os escapamentos. Sexta expressão. Vamos lá? Sexta expressão. Mostra que a fé nos faz reconhecer que o universo foi criado por Deus. Amados irmãos, nós não somos fideístas. Fideísta. O que é o fideísta? É aquele que, na prática, tem uma fé cega. O fideísta, ele não crê na ciência, não crê no racional, mas a sua fé é cega. Não tem direção. A nossa fé não é cega. A tua fé não pode ser cega. Onde queremos chegar com tudo isso? O cristão saudável é aquele que raciocina. Romanos 12, 1 e 2. Transformados pela renovação do vosso entendimento. Amados irmãos, eles lá fora gostam de nos chamar de ignorantes. Mas o que nós menos somos é ignorantes. Começo pela própria leitura do texto. O cristão, detalhe, o cristão que lê a Bíblia. O cristão que lê a Bíblia, periodicamente, tem um vocabulário riquíssimo. Primeiro ponto. E detalhe, o cristão que serve ao Senhor dentro da igreja local, lá fora, ele faz diferença. Somente quando está em público. Ele faz diferença. Ele é cabeça pensante, queridos irmãos. Por quê? Pelo poder da palavra. E como o texto diz que o universo foi criado pela palavra de Deus, aqui o autor de Hebreus está direcionando para quem? O livro de João, capítulo 1, onde nós cremos que Jesus Cristo é o Logos, que estava na criação, Gênesis 1, criando todas as coisas. Quem criou todas as coisas? Foi Jesus. Na minha opinião, quem estava no casamento? Foi Jesus. Representando o Deus Trino. Quem criou ou formou a mulher e formou o homem do pó da terra? A mulher da costela e o homem do pó da terra. Foi Jesus. Por quê? Porque João nos ensina que Ele é o Logos. Ele é a palavra e Ele tem a palavra. Então, amados, nós cremos que o universo foi criado pelo Deus Trino através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por que cremos? Porque Ele nos garante. E algo importante. Em 1 Coríntios 2,14, o que nós encontramos? Aí um detalhe importante. Por isso, meu querido, minha querida, algo importante. Você vai evangelizar alguém e a pessoa diz, não se escandalize que eu vou fazer agora, tá?
Esse aqui é o meu cantor. Mas imaginar que isso aqui é a Bíblia. Você dá a Bíblia para ele ler, ele faz assim, ó. Para te afrontar. Para te deixar irado e você colar no pescoço dele. Ou dela. Né? Então, meu querido, minha querida, isso eu aprendi com alguns apologetas. Seguinte verdade. Se essa pessoa não crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus, você não tem nada para conversar com ela. Entendeu? Você não tem nada para conversar com ela. Não perca tempo. Não diga para a pessoa, mas diga para si mesmo. Porque Jesus disse, então eu posso dizer. Não jogue pérola aos corvos. É pesado, né? Não jogue pérola aos corvos. A pessoa zomba da palavra. A pessoa diminui a sua fé. A pessoa zomba do seu Jesus. Então, seja pessoalmente ou seja pela internet. Algo importante, então, te digo. Não perca tempo com ela. Apenas ore. Apenas ore. Para que Deus tenha misericórdia dessa alma. Porque se Ele endurecer o coração dela, como endureceu o coração do faraó, o último destino dela é o inferno. Porque ela decidiu permanecer em condenação eterna. Não jogue a pérola do Evangelho aos corvos, meus irmãos. Não fala isso para ele ou ela não, tá? Mas Jesus falou claramente, não jogue a pérola do Evangelho. E Jesus foi, quando foi com os 70, ele foi e falou assim, ó, se algum lugar aí rejeitar a palavra, há um ritual judaico muito interessante, que é o seguinte, estou na câmera ainda, né, Gui? Bata os pés, porque eles estavam com sandália cheia de pó. Então era, tira as sandálias, limpe as sandálias, porque o juízo para Sodoma e Gomorra é pior. Vai ser pior para esse aí do que para Sodoma e Gomorra. Estão entendendo a dimensão da rejeição? Estão entendendo? Então, queridos, então qual é o conselho do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Detalhe importante. O homem natural não aceita. Ou seja, teve a ação do Espírito Santo de Deus aqui, mas ele rejeitou. Então, meus queridos, um conselho para você aplicar na sua casa, se for necessário ali caber, e no seu trabalho também. O Evangelho não é para ser discutido, é para ser pregado. Então, não perca tempo discutindo o Evangelho como para quem quer diminuí-lo. Apenas ore pela pessoa. Apenas isso. Por quê? Porque nós cremos que o universo foi criado por Deus, porque a Escritura assim o disse.
E a sétima e última expressão, vamos lá? Juntos? Sétimo requisito para a perseverança é saber que a fé conserva a alma. De modo que o visível não foi feito. Deixa eu fiz errado, irmãos. Pastor errou. Pastor errou. Eu não mudei o último PowerPoint. Tá, apaga essa fala. Vou ler aqui. A sétima expressão mostra que a fé nos faz reconhecer que o visível veio a existir do nada. Gui, pastor errou. O visível veio a existir. Vamos repetir então agora, não lendo por ali, mas lendo por aqui. Vamos lá? Sétima expressão mostra que a fé nos faz reconhecer que o visível veio a existir do nada. 3b. De modo que o visível não foi feito do se ver. Ou seja, amados irmãos, a antimatéria virou matéria. É isso. A antimatéria virou matéria. E é interessante notar que nós temos um buraco negro. Dizia aquele cientista ateu, que ele era brigado com Deus, provavelmente por causa da sua situação de saúde, né? Por isso que ele era brigado com Deus, né? Queria provar que Deus não existe, né? Foi a vida inteira assim. Mas ele tinha uma mente brilhante, no campo científico. E é interessante notar que o buraco negro, onde a matéria se torna antimatéria, ela é necessária para quê? Para manter a estabilidade do cosmos. Amados irmãos. E cada planeta que nasce, cada planeta que morre, é para manter o planeta Terra. E diz um cientista cristão agora que já está na glória, esse que era professor no Palavra da Vida, ele era até presbiteriano, a seguinte verdade: o mundo tem um tamanho já delimitado por Deus. O universo já está delimitado por Deus. Nós precisamos chegar lá. Mas ele já está delimitado por Deus. E cada planeta que nasce, cada planeta que morre, é para o equilíbrio do planeta Terra. Amados irmãos. E nós cremos, porque a palavra diz que do nada tudo se fez. E nós temos a lista disso em Gênesis 1. Então, amados irmãos, nós cremos, porque a Bíblia assim o diz. E um detalhe importante. Jones, você já achou alguma palavra gato na Bíblia? Gato? Gato? Não vai achar. Não tem. Não tem gato na Bíblia. Nem gato de luz, nem gato animal. Porque a expressão gato do nosso dentro do contexto elétrico, né, Gui? É fazer um puxadinho direto do poste. Renato? Fazer um puxadinho direto do poste para não pagar luz. Então, a palavra, o animal gato, não tem na Bíblia. Por que não tem na Bíblia? Se o gato existe. Se até a Bia tem um gato em casa, ela vai falar que eu tenho 2. Ela vai dizer que tem um marido, né? Agora ela vai falar que tem 3. Que tem o Teodoro, que tem o Gui, e tem o... É gato ou gata? Então tem mais, tem vários gatos dentro de casa. Então tem 3. Tem 5 gatos dentro de casa. Pode falar para ela. Ela tem 5 gatos dentro de casa. Então, amados irmãos, por que não tem? Porque a Bíblia não tem papel científico. O papel da Escritura Sagrada é nos apontar para Cristo. Amados irmãos, esse é o papel da Escritura Sagrada desde o princípio. Apontar a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo.
Por isso que nós cremos que a antimatéria virou matéria. Concluo, amados irmãos. Vamos repetir os conceitos aqui. Mas, antes de repetirmos o conceito, queridos irmãos, que a minha fé, que a tua fé, seja direcionada a Deus em Cristo Jesus e continue assim. E meu querido, minha querida, mesmo que zombem da Bíblia, não dá bola não. Mentes carnais não entendem coisas espirituais. Paulo já falou isso para mim e para você. Então não discuta. A Bíblia não é para ser discutida, a Bíblia é para ser pregada. Não é para discutir na internet, não é para discutir frente a frente. Não. Já falei para uma pessoa, ele falou, porque isso é há muitos anos atrás. Eu fui muito gentil com ele, trabalhava ainda na Casa Bahia. Fiquei 9 meses na Casa Bahia. Aí eu falei para ele, e o rapaz ele chegou a passar por uma Assembleia de Deus. Falou assim, olha, com todo amor e carinho, a tua incredulidade não altera a Escritura Sagrada. Você pode falar o que quiser, mas a tua incredulidade não altera a Escritura Sagrada. Ela vai continuar sendo Escritura Sagrada. Pode até queimar uma Bíblia para nos irritar. Mas tudo bem, a gente compra outra. Mas como eu gosto de falar, simbolicamente, a matriz da Bíblia Sagrada está escrita lá no céu. Então, não dá para apagar, não, a Bíblia Sagrada. Vamos lá, juntos lermos o que nós aprendemos nesse dia. Como aqui está mais resumido. Vamos lá, juntos? A fé é a certeza. A fé implica em esperança. A fé é a convicção. A fé implica em fatos que não se vê. A fé proporciona um bom testemunho. A fé nos faz reconhecer que o universo foi criado por Deus. A fé nos faz reconhecer que o visível veio a existir do nada. Por isso, amados irmãos, continue crendo em Deus, no seu Filho e no Espírito Santo de Deus. E, meu querido, minha querida, persevera. E para você, meu querido, que vai posteriormente acessar esse vídeo no YouTube, algo muito importante. Direciona a sua fé para o lugar certo. E o lugar certo é Jesus Cristo. Você possa, com arrependimento e fé, se aproximar de Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, porque o autor de Hebreus quer renovar a nossa fé nesta noite. E eu quero pedir no nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito venha completar essa obra, Senhor, em cada uma de nossas vidas. Sabemos, Pai, que estamos sujeitos a muitas tribulações, aflições, dificuldades, doenças, enfermidades. Mas, Senhor, vamos continuar crendo em tudo aquilo que já nos foi revelado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, por Ti, ó Deus Trino. E peço, Pai, em nome de Jesus, renova a fé daqueles que estão esmorecendo na mesma.
trabalha nessas vidas. Nós oramos assim, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.